Prepare-se para uma história incrível que vai transformar a maneira como você encara os desafios da vida. Hoje, vamos mergulhar em um dos relatos mais emocionantes e inspiradores da Bíblia, a história de Daniel na Cova dos Leões. Imagine estar diante de um decreto mortal, enfrentando conspirações e sendo lançado em uma cova cheia de leões famintos. Tudo isso por se manter fiel à sua fé. Parece assustador, não é? Mas Daniel nos ensina uma lição poderosa de coragem, confiança e, acima de tudo, de como Deus opera milagres em situações impossíveis. Durante esta aula você vai descobrir como a fé inabalável de Daniel desafiou reis e leis, o plano astuto que tentou destruir sua vida e como ele superou isso. O incrível momento em que Deus enviou um anjo para salvar Daniel de maneira sobrenatural. Prepare-se para ver como essa história épica ainda pode impactar sua vida hoje. Vamos aprender juntos lições práticas que vão fortalecer sua fé e inspirar sua caminhada com Deus. Daniel era um jovem israelita levado ao exílio na Babilônia durante o reinado de Nabucodonosor. Mesmo em terra estrangeira, ele destacou-se por sua sabedoria, caráter íntegro e habilidade para interpretar sonhos, ganhando a confiança de reis e tornando-se uma figura influente. Com o tempo, Daniel passou a servir sob o rei Dário, que governava o Império Medo-Persa. Dário viu em Daniel um homem excepcional e planejou colocá-lo à frente de todo o reino. Essa promoção, no entanto, despertou a inveja de outros oficiais e sátrapas, que procuraram uma maneira de acusá-lo. Não conseguiram encontrar falhas em sua conduta, pois Daniel era irrepreensível. Foi então que perceberam que apenas sua fé poderia ser usada contra ele. Com astúcia, os inimigos de Daniel tramaram um plano maligno para desestabilizá-lo. Eles observaram atentamente sua rotina e sabiam que ele era fiel às suas orações diárias a Deus. Aproveitando-se da vaidade do rei Dário e do desejo dele de fortalecer sua autoridade, esses homens elaboraram um decreto que proibia, durante 30 dias, qualquer pessoa de dirigir-se em oração a outro deus ou homem, exceto ao próprio rei. Assim, quem desobedecesse seria lançado na temível cova dos leões. Cheios de segundas intenções, os conspiradores apresentaram a ideia ao rei como uma maneira de unificar o reino e demonstrar lealdade ao soberano. Lisonjeado pela proposta, Dário assinou o decreto, selando-o conforme as rígidas leis dos medos e persas, que não podiam ser revogadas. Mal sabia ele que estava sendo manipulado para condenar um de seus mais fiéis e confiáveis servos. Daniel, porém, não se intimidou. Ele tinha plena consciência das consequências de continuar suas práticas religiosas, mas sua devoção a Deus era inabalável. Como era seu costume, ele subiu ao seu quarto, abriu as janelas que davam para Jerusalém e orou a Deus 3 vezes ao dia, demonstrando sua confiança e fidelidade. Para Daniel, comprometer sua comunhão com Deus para salvar sua própria vida não era uma opção. Essa decisão revelou não apenas coragem, mas também uma fé profundamente enraizada. Os conspiradores, astutos e atentos, estavam à espreita, esperando o momento em que poderiam flagrar Daniel. Eles o observaram de perto e, assim que o viram em oração, correram para denunciar o ato ao rei. Cheios de satisfação maliciosa, apresentaram a prova da desobediência de Daniel ao decreto e exigiram que a lei fosse cumprida. A armadilha contra Daniel foi cuidadosamente planejada para garantir que ele não tivesse como escapar. Os sátrapas e outros líderes invejosos sabiam que Daniel era impecável em sua conduta pública e profissional. Então decidiram explorar sua devoção religiosa, um aspecto íntimo de sua vida que ele nunca comprometeria. Eles se reuniram secretamente e traçaram cada detalhe, motivados por inveja e uma necessidade de eliminar aquele que ofuscava suas ambições. Primeiro, esses homens estudaram os hábitos de Daniel. Observaram que ele orava 3 vezes ao dia, sempre em direção a Jerusalém, com as janelas de seu quarto abertas. Essa prática, além de ser uma demonstração de sua fé, era conhecida publicamente, pois Daniel nunca tentou esconder sua adoração a Deus. Sabendo disso, os conspiradores viram uma oportunidade perfeita. Se criassem uma lei que tornasse essa prática ilegal, Daniel inevitavelmente a infringiria. Para aumentar suas chances de sucesso,
Os conspiradores abordaram o rei Dário com palavras cuidadosamente escolhidas, exaltando sua autoridade e sugerindo que um decreto que proibisse qualquer súplica ou oração a outro deus ou homem, exceto ao próprio rei, fortaleceria sua posição como soberano. A vaidade do rei foi explorada habilmente, e ele assinou o decreto sem perceber as verdadeiras intenções por trás dele. O decreto foi amplamente divulgado, e os conspiradores aguardaram pacientemente, certos de que Daniel não mudaria seus hábitos. Eles se organizaram para espionar Daniel em um momento estratégico, garantindo que teriam testemunhas suficientes para incriminá-lo. Assim que o viram orando, correram triunfantes para o palácio, certos de que haviam conseguido seu objetivo. Quando apresentaram a denúncia ao rei, fizeram questão de lembrar Dário que o decreto era irrevogável, amarrando as mãos do monarca. Usaram o peso da lei para pressioná-lo, tornando impossível para ele proteger Daniel, mesmo que quisesse. A armadilha funcionou perfeitamente, e o destino de Daniel parecia selado. Contudo, eles subestimaram a fé daquele que haviam tentado destruir e o poder do Deus que ele servia. Naquela noite, o rei não conseguiu dormir. Ele jejuou e recusou qualquer distração, atormentado pela decisão que havia tomado. Enquanto isso, na cova dos leões, Daniel vivia um momento sobrenatural. Deus enviou um anjo para fechar a boca dos leões, protegendo Daniel de qualquer dano. Imagine a cena. Animais ferozes, conhecidos por sua fome implacável, tornaram-se inofensivos diante do poder divino. Daniel permaneceu ileso, em perfeita paz, cercado pela presença de Deus. Na manhã seguinte, ao raiar do dia, Dário correu até a cova. Com voz trêmula, ele chamou: Daniel, servo do Deus vivo, o seu Deus, a quem você serve continuamente, conseguiu livrá-lo dos leões? Para sua alegria, Daniel respondeu: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal, pois fui considerado inocente diante de Deus. E também contra ti, ó rei, não cometi crime algum. Dário ordenou que Daniel fosse retirado da cova, e ele não tinha sequer um arranhão, pois confiara em Deus. Em seguida, o rei decretou que os acusadores de Daniel fossem jogados na mesma cova, onde enfrentaram o destino que haviam planejado para ele. Esse evento deixou claro que a justiça de Deus prevalece, mas o impacto não parou por aí. Dário proclamou um decreto em todo o império, declarando que o Deus de Daniel era o Deus vivo, cujos feitos miraculosos deveriam ser reconhecidos por todos os povos, nações e línguas. A história de Daniel tornou-se um testemunho poderoso da soberania e fidelidade de Deus. Imagine o que Daniel deve ter sentido ao ser jogado na cova, cercado por leões famintos. O frio da pedra, o cheiro de terra e o som dos rugidos podiam ser aterrorizantes para qualquer pessoa. Contudo, ele permaneceu calmo, segurando-se na esperança de que Deus estava ao seu lado. Esse momento de entrega total é um exemplo para todos que enfrentam momentos de desespero. Enquanto Daniel confiava, Deus agia de maneira invisível. A presença do anjo na cova não apenas protegia Daniel, mas reafirmava a relação íntima entre Criador e criatura. Este é um ponto crucial. Quando nos colocamos sob a proteção divina, somos fortalecidos, independentemente das circunstâncias. A história de Daniel atravessou os séculos como um testemunho da fidelidade de Deus. Ela não é apenas sobre livramento, mas também sobre um compromisso profundo e inabalável com o Senhor. Em um mundo que constantemente desafia nossa fé, Daniel nos ensina que vale a pena ser fiel. O decreto de Dário é significativo porque reconhece publicamente a soberania de Deus. Esse gesto foi uma forma de espalhar a mensagem de esperança e poder divino para muitas nações. Daniel, um exilado em terra estrangeira, tornou-se um canal para a glória de Deus, mostrando que ele pode usar qualquer um para cumprir seus propósitos. A história de Daniel na Cova dos Leões vai além de um milagre espetacular. Ela é um lembrete de que a fé verdadeira não depende das circunstâncias. Quando enfrentamos nossos leões, sejam eles problemas financeiros, relações difíceis, desafios profissionais ou incertezas pessoais,
Podemos confiar que Deus está ao nosso lado, pronto para nos proteger e guiar. Assim como Daniel, somos chamados a sermos fiéis, mesmo quando isso exige coragem. Nossa fé não deve ser condicionada às pressões externas, mas alicerçada na certeza de que Deus é soberano. Ele honra aqueles que confiam nele e transforma situações impossíveis em testemunhos de sua glória. A história de Daniel também nos desafia a sermos luz em um mundo que frequentemente rejeita os valores de Deus. Assim como Daniel destacou-se por sua integridade e dedicação, podemos influenciar positivamente aqueles ao nosso redor ao viver uma vida que reflete o amor e o poder de Deus. A mesma mão poderosa que fechou a boca dos leões na cova está presente e ativa em sua vida hoje. Daniel nos mostrou que, quando confiamos plenamente em Deus, milagres acontecem, barreiras são quebradas e inimigos são silenciados. Você está enfrentando seus próprios leões, problemas que parecem impossíveis de vencer? Lembre-se, Deus é imutável. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. O mesmo Deus que livrou Daniel é capaz de agir em suas situações, trazendo livramento, paz e uma nova história para contar. Assim como Daniel, você também pode encontrar forças para manter sua fé inabalável, mesmo diante das adversidades mais terríveis. Sua coragem de orar, de confiar e de continuar a caminhar pela fé pode transformar sua vida e impactar aqueles ao seu redor. Hoje é o dia de renovar sua confiança em Deus. Ele está esperando para fechar as bocas dos seus leões e mostrar que, com Ele, não há batalha que você não possa vencer. Compartilhe essa mensagem de esperança e inspire outros a também confiarem nesse Deus que faz o impossível acontecer.